E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do grupo PET Elétrica, eu sou o petiano Matheus Carvalho. Nesta aula vamos abordar a plotagem de gráficos 2D e algumas funçõezinhas que a gente tem na hora da visualização desses gráficos. Assim como em todas as outras funções, a gente tem que fazer algumas configuraçõezinhas antes da gente partir para a plotagem desses gráficos. E para a gente fazer isso, a gente vem aqui no Shift branco, vai em F4, onde tem esse 2D/3D, ou seja, para a plotagem desses gráficos 2D e 3D. E onde tem aqui em Type, a gente vai deixar selecionado o Function. Esses outros tipos de função para plotagem aqui servem para outros tipos de gráfico. Como a gente só vai abordar gráficos 2D, a gente vai ficar aqui em Function. Aconselho que vocês se aventurem por essas outras funções para tentar plotar outros gráficos que sejam de seu interesse. Então vamos deixar aqui em Function e vai servir para funções do tipo f de x, y de x. Aqui a gente declara qual é a variável independente, como é o padrão da calculadora já é x, então vamos deixar em x mesmo. Essa opção serve para você plotar dois gráficos simultaneamente, 2 ou 3 ou mais. O connect é para juntar os pontos. Aconselho deixar marcado tanto o connect quanto os pixels, para que você possa mexer no seu gráfico. E aqui o espaçamento na horizontal e na vertical. Pode deixar o padrão mesmo, que não tem muito problema, você pode dar um zoom in ou um zoom out na hora de você mexer no seu gráfico. E aqui, para a gente inserir a nossa função, a gente pode tanto colocar aqui em Equation, ou a gente pode até sair desse menu e vir aqui no Shift branco e na tecla F1, onde tem esse Y igual aqui. Vamos adicionar uma nova equação, e aqui ele já vai colocar direto para você y de x é igual a. E aqui a gente coloca qual é o gráfico que a gente quer plotar. Então vamos plotar, por exemplo, a função cosseno de x. Damos um Enter. Está aqui nossa função cosseno de x. Se apertarmos em Draw, ele vai utilizar aquelas configurações que a gente já deixou predeterminado e vai desenhar o nosso gráfico para a gente. Então está aqui desenhado o nosso gráfico y de x é igual a cosseno de x. Bem, uma das coisas que você pode fazer é, se você estiver achando que sua escala horizontal e vertical não estão boas o suficiente, você pode alterá-las. Você pode dar um 1 aqui, ele vai voltar para esse menu Plot Function. Se a gente vier aqui no Shift branco e Win, a gente vem para esse Plot Window, ou seja, a gente vai configurar o nosso gráfico já desenhado. Lembrando que, para todo gráfico que você for plotar, é sempre recomendado que você utilize essa tecla aqui, Erase, porque ele vai resetar a sua Plot Window para você fazer outros gráficos, porque senão ele fica guardando as configurações de outros gráficos. Então, se a gente colocar isso aqui, editar para -10, e a gente pode deixar isso aqui em 20, por exemplo. Então, nosso gráfico em x vai de -10 a 20. E nosso gráfico em y vai de -8 até 8. Quando dermos um draw novamente, ele vai fazer nosso gráfico de acordo com as nossas configurações. Então, a gente voltar, altera novamente aqui, vou colocar partindo do zero, dando outro draw. Repare que ele sobrepôs um gráfico ao outro. Então, para a gente evitar isso, bastava a gente ter dado um erase aqui. Ele vai apagar todos os gráficos anteriores. E quando você pedir para plotar novamente, ele vai plotar só o gráfico que a gente quiser, de acordo com as configurações. Então, se você não quiser sobrepor os gráficos, lembre sempre de utilizar o erase aqui no seu plot window. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar uma função cosseno de x, vou desenhá-la. Vou adicionar outra equação, vou adicionar a tangente de x. Se eu não der um erase na outra, no plot window da outra, ele vai sobrepor os dois gráficos e, claro, utilizando aquela configuração que a gente fez anteriormente para o cosseno de x. Para a gente alterar da tangente, plot window, vamos colocar a partir do zero. Se eu der um erase, der um draw, repare que ele apagou o da tangente e sobrepôs o novo gráfico da tangente que eu deixei. Ele não apagou o cosseno que eu tinha plotado anteriormente, porque esse plot window aqui é referente somente ao da tangente. Só resumindo, a gente insere a expressão que a gente quer plotar, deixa o cursor selecionado na que a gente quer editar, quais são os eixos, qual é a distância vertical e horizontal, e dando um Shift branco e Plot Window, a gente configura certinho os eixos da forma que a gente quiser observar o nosso gráfico. Se você quiser deixar como estava antes, basta colocar -10 até 10 de
menos 4 até 4. Dando um erase, quando a gente der um draw, ele vai fazer certinho o nosso gráfico, de acordo com o nosso plot window que a gente deixou configurado. Vou apagar essa função tangente, então basta usar o Shift branco, vem aqui em Del, ele já vai apagar a nossa função para a gente. Se a gente der um erase, ele vai apagar todo aquele quadro de plotagem. Quando dermos um draw, ele vai desenhar novamente o nosso cosseno. Bem, neste menu aqui, repare que a gente tem o zoom, que a gente pode mexer a escala do desenho. Clicando em zoom, a gente vai ter aqui várias funções. O principal é o zoom in, que ele vai aproximando, e o outro é o zoom out. Então a gente pode dar vários zooms aqui. Ele vai sempre em relação ao centro da sua tela. A gente pode também escolher qual a escala do zoom que a gente quer dar, que vai ser de 4 vezes. Se eu quiser colocar apenas de 2 vezes, dou um OK. Quando eu der um zoom in, ele vai dar um zoom em apenas 2 vezes a escala. Um zoom out também da mesma forma. Esse x, y apenas indica em qual posição está nosso cursor. Aqui ele estava em x igual a 0 e y igual a menos 5 vezes 10 a menos 2. É um valor muito próximo de 0. Então, a gente subindo aqui, a gente pode mexer com esse cursorzinho aqui e escolher qual o ponto da nossa função. Então, é que fica interessante você utilizar a função zoom para você deixar o seu cursor exatamente no ponto em que você quer. Então, a gente edita, bota o cursor aqui em cima e vê qual é essa posição determinada XY. Então, é 1,23 para X e 0,354 em Y. A gente apertar em qualquer botão, ele volta para esse menu. Deixa eu dar um zoom out novamente. Aqui em Trace, a única coisa que ele vai fazer é, ele vai seguir o traço da função, para o cursor não ficar andando daquela forma desordenada. Isso facilita um pouco para a gente identificar quais são os pontos. Então a gente pode deixar aqui e ver quem é X e Y. Volta para esse ponto aqui, ver quem é X e Y. E por aí vai. Apertando aqui nesse FCN, ele vai apresentar outros menus. Então, utilizando o menu Slope, ele vai dizer qual é o valor da derivada da função onde o cursor está posicionado. Então, nessa posição onde o cursor está posicionado, o valor da derivada é menos 0,69. Se a gente descer o cursor e der um slope novamente, ele já vai alterar o valor. Claro que continua sendo negativo porque essa parte da função cosseno é decrescente. Se a gente vier para uma parte que é crescente, vou deixar aqui, der um slope novamente, dá um valor positivo, claro, derivada dessa função. Neste ponto é positivo. Além disso, a gente utilizar a tecla Next, a gente vai ter mais funções para a gente poder mexer. Outra delas também é a função tan_l, que ele apresenta para você a equação da reta tangente no ponto onde o cursor está posicionado. Novamente, eu tenho que deixar o cursor no ponto exato onde eu quero utilizar aquela função determinada que eu escolher. Posso movimentar para outro ponto aqui, usar o tan_l novamente, ele vai me dar outra tangente. Então, a equação da reta tangente deste ponto aqui é 0,9x mais 1,4024. Se a gente for para outra posição, aqui, por exemplo, onde a derivada é igual a 0, tem que dar y igual a 1. Não pode ter variável x. Se aparecer um valor em x, vai ser um valor muito pequeno, próximo de 0. Então, vamos confirmar isso. Aqui, de fato, a expressão é y igual a 0x mais 1. Claro que esse é um ponto de máximo da função. Tem que dar um valor constante, porque a derivada é igual a 0. Então, eu recomendo que vocês fiquem brincando com essas funções aqui. Lembrando sempre que a maioria delas precisa que você posicione seu cursor para poder utilizá-la. Então, se a gente voltar, dá um erase, dá um draw, ele limpa nosso gráfico, deixa ele bonitinho. E por fim, outra coisa que a gente pode fazer é encontrar pontos de intersecção entre duas funções. Então, vamos supor que você quer conferir um resultado onde é que a função exponencial de x se encontra com a função x mais 2. Quando a gente der um draw, ele vai exibir as duas funções plotadas aqui para você. Aqui está a reta x mais 2 e aqui a exponencial de x. Repare que ela se toca em dois pontos. Como que a gente faz para saber quais são esses dois pontos? Basta a gente vir aqui com o cursor, deixar próximo de um deles, não precisa nem estar em cima. Vimos aqui em FCN, quando dermos um ISECT, ou seja, de intersecção,
ele vai correr para o ponto mais próximo e esse ponto é menos 1,84 e 0,158 em y. Esse é o ponto de intersecção. E esse outro ponto de intersecção, se a gente der um insect de novo, é o ponto 1,14 e 3,14. Então assim a gente consegue encontrar a solução para nossas equações transcendentais por método gráfico também. Então essa foi mais uma videoaula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande para a gente um e-mail ou deixe aqui nos comentários. A gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.